Então, pessoal, vamos lá, vamos terminar a nossa revisão aqui de divisibilidade, né? Ficamos na aula passada na divisão por 9. A divisão por 9, você vai lembrar da divisão por 3, é a mesma coisa, tá certo? O que é que diz a divisão por 3? Soma dos valores absolutos. Lembra disso? Então, o 9 é a mesma coisa. Quando eu disse, lembra do 4 que você vai lembrar do 8, ou lembra do 8 que você vai lembrar do 4, lembra do 3 que você vai lembrar do 9. 3 e 9 é a mesma coisa, tá certo? Então, se eu pego o nosso exemplo aqui, 1296, também é um número divisível por 9. Por quê? A soma dos valores absolutos, vai ser igual a 18, e 18 dá para dividir por 9. A divisão por 10, quando eu disse 5 é uma das mais fáceis, a divisão por 10 é a mais fácil. Só quando terminar em 0. Então o número é divisível por 10 só quando terminar em 0. A divisão por 11, vou trazer para cá, ó, o que eu falei. Geralmente os livros não trazem. Por que os livros não trazem? Acho que para eles atrapalha a cabeça da criança. Vou pegar aqui, ó, 132 e vou pegar nosso exemplo base, 1296. Ok? Tem uma aula que eu inicio geralmente os meus cursos com ela, que é chamada a parte de números. Quando a gente coloca em ordem, vê as classes, eu expliquei mais ou menos na primeira aula para vocês isso aqui. Então, na divisão por 11, você vai colocar em ordem, ó, primeira ordem, segunda, terceira ordem. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta ordem. Certo? A ordem sempre é da direita para a esquerda. Você vai somar os números de ordem ímpar. De ordem ímpar, aqui eu tenho o 2 e o 1, que é o primeiro e o terceiro, primeira e terceira ordem. Isso vai ser igual a 3. Depois eu vou pegar os de ordem par eu só tenho o 3. Vou fazer a diferença entre a soma de ordem ímpar com a soma de ordem par. Nesse caso aqui vai dar 0. 0 dá para dividir por 11? Dá, já mostrei na questão do 7. Então, se 0 dá para dividir por 11, o número 132 é divisível por 11. Os cachorros estão atrapalhando um pouquinho, mas eu vou prosseguir aqui. Ordem ímpar, eu vou pegar o 6 e o 2, ó, o primeiro e o terceiro. Olha, os números são pares, mas a ordem que eles se encontram é ordem ímpar. Somando aqui vai dar 8. Ordem par, eu vou ter o 9 e o 1. O 9 é de segunda ordem, o 1 é de quarta ordem. Somando aqui, eu vou encontrar 10. Faço a diferença entre o maior e o menor. 10 menos 8 é igual a 2. 2 não dá para dividir por 11. Então o número 1296 não é divisível por 11. Beleza? Eu vou parar por aqui, vou terminar o 12, porque os cachorros estão atrapalhando. Certo? Próxima aula eu prendo eles ali para a gente não ter esse trabalho. Certo? A divisão por 12, quando a gente diz um número é divisível por 3, quando ele é por 2 ou por 6, quando é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então guarda isso, o número é divisível por 12 quando for por 3 e por 4 ao mesmo tempo, tá certo? Então, olha, eu vou pegar aqui nosso exemplo base, 1296, tá certo? É um número que é divisível por 3, nós já vimos, né? E é um número que também é divisível por 4, eu mostrei, aqui não está o 4, mas está o 8. O 96 dá para dividir por 4, então
Este número tem divisão exata por 12. Então, galera, guarda isso. Divisibilidade. O nome é divisibilidade. Aprendam isso. Se você aprende, você facilita na divisão, facilita na multiplicação e facilita na fatoração quando você precisar fatorar. Ok? Ajuda bastante. É um dos assuntos mais importantes que a gente tem para você aprender. Tá certo? Então, voltando aqui, divisão por 7, separa o último e dobra, tá certo? Se tiver dúvida, vai separando o último, vai dobrando. Divisão por 8, terminar em 3 zeros ou os 3 últimos. Divisão por 9, a mesma coisa do 3. Divisão por 10, só quando terminar em 0. Divisão por 11, tem que colocar em ordem, soma ordem ímpar e ordem par. E a divisão por 12, quando for por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, já que elas colaboraram, para a gente entrar na divisão. Tá certo? Na divisão. Então vamos lá, vamos supor que eu tenha o número 15.693. Quero dividir isso aqui por 3. Aí você olha assim, o que é que eu faço? Esta divisão, ela é exata. Divisão exata quer dizer o quê? Que tem o resto zero. Eu já sei o que é, porque eu já somei os algarismos. Olha o que eu aprendi na divisibilidade. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Baixa o 6. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 6, nada. Baixa o 9. 9 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 9, nada. Baixa o 3. E 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Tá certo? Eu estava mostrando, sempre eu mostro no TikTok, no Reels, uma brincadeira que é a divisão por 5. Vamos supor que eu tenho 1.325. Não, vamos uma divisão exata não, uma divisão não exata. 1.326. Eu quero dividir isso aqui por 5. Veja que é uma regrinha que eu mostrei para vocês, que foi o quê? Dobrar. Veja o que é que eu vou fazer. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Certo? Como é uma divisão por 5, eu vou colocar uma vírgula aqui. Então, 1.326 dividido por 5 vai dar o quê? 265,2. Aí uma pessoa me perguntou, mas François, e se a divisão der exata? Estou falando aqui da divisão por 5, tá certo, galera? Divisão por 5. Olha, se eu tiver aqui 1.350, quero dividir por 5. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, 2 vezes 1, 2. A vírgula vem para cá do mesmo jeito. Então, essa divisão corresponde a 270. Beleza? Guardou? Guarda essa ideia. Tá certo? E você pode perguntar, eu tenho 2.932, quero dividir por 25. Eu estava colocando só a divisão, o divisor sendo um número só. E agora não, agora eu estou colocando o divisor como 2 números.
continua a mesma coisa de ter um número, 2 números, 3 números, quantos forem. 29 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25 dá 25, para 29, 4. Baixo 3. 43 por 25 dá 1. 1 vezes 25 dá 25. 25 para 43. Vai sobrar 18. Baixo 2. 182 dividido por 25. Vai dar o quê? Vai dar 150 dá 6. 175 vai dar 7. 7 vezes 25, 175 para 182, 7. Isso aqui é o resto. Então, eu coloquei agora, eu me sujei todinho aqui agora com o lápis que estourou, tá certo? Aí vamos limpar aqui e vamos continuar. Veja só, na divisão, o que eu sempre chamo a atenção de vocês, guarda os nomes. Esse termo aqui, ele é chamado de dividendo. Esse termo aqui é chamado de divisor. Esse termo aqui é chamado de quociente. E esse termo aqui é chamado de resto. Na divisão, nós não temos a prova dos 9, temos a prova real. Qual é a prova real da divisão? Nós vamos ter isso aqui, ó. Divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto tem que ser igual ao dividendo. Essa é a prova real da divisão. Isto quer dizer o quê? Que 25 multiplicado por 117 e somado com 7 vai ter que ser igual a 2.932. Essa é a chamada prova real. Beleza, gente? Então, o que eu quis fazer nessas 4 primeiras aulas foi dar esse pontapé inicial para que você tenha uma ideia do que é a matemática básica. O que é o básico? Então, você quer aprender matemática? Começa pelo básico. O básico é isso. É você conhecer o que vem de lá de trás e as coisas vão facilitando para o que vai aparecer lá na frente. Ok? Então, guarda isso. As 4 operações que eu mostrei para vocês, com todos os nomes, né? Todos os nomes, mostrando que toda a linguagem matemática vai ser a partir desses nomes aqui. Tá certo? Toda linguagem de problemas que vai aparecer em concursos, em provas, vai ser utilizando esta linguagem de problemas. Guarda isso, certo? Faz um bom proveito disso, pelo amor de Deus, aproveita, tá certo? Que nós vamos continuar nossas aulas. Eu prometi a vocês 15 aulas e nós vamos fazer essas 15 aulas. Beleza? Até a próxima!